Seja bem-vindo, decida crer. Na cruz, Jesus levou as nossas dores e nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos curados. Não há nada que sua presença não possa curar. Não há quadro irreversível ou situação impossível para ele. Basta um toque e o milagre acontecerá. Celebre, seu sobrenatural chegou. Venha com expectativa e fé. Juntos vamos viver essa jornada de 40 dias em 7 domingos até a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, verso 24. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? João 20, verso 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Quantos aqui estão prontos para viver o milagre de Deus na sua vida? Queridos, nós estamos num ambiente de milagres, estamos num tempo de milagres, estamos desde 2 domingos atrás, começamos 40 semanas de milagres, 40 dias de milagres com Jesus. E nesses 40 dias, são 7 domingos, no qual hoje é o 3º domingo, onde nós estamos liberando milagres sobre milagres de Jesus. Muitos irmãos têm testemunhado o que Deus tem feito. Muitas pessoas têm contado as maravilhas e os milagres que Deus tem operado. E eu quero profetizar que hoje chegou a sua vez. Hoje você vai receber o milagre de Deus. Apenas aqueles que recebem, diga aleluia. Diga glória a Deus. Primeiro tema que foi ministrado, falamos sobre Jesus e a transformação sobrenatural da água em vinho. Milagre tremendo que Jesus fez. E Jesus continua operando milagres como esse. Algo que temos falado muito, que todo milagre, Jesus, ele pede algo para operar milagres. Naquela festa de casamento, quando acabou o vinho, Jesus olha para os servos e Jesus fala: pega aquelas 6 talhas, encha de água e sirva esta água. Quando eles colocaram água, aquela água foi transformada em vinho. E eu quero profetizar, queridos, que aquilo que você tem entregue para o Senhor vai ser transformado num maior milagre na sua vida. Segunda ministração, que foi no domingo passado, Jesus e a sobrenatural pesca maravilhosa. Que tremendo nós ouvimos e aprendemos quando Simão Pedro estava ali desanimado, desistido, frustrado. E naquele momento Simão, ele olha, tinha tentado pescar a noite toda, não pegou nada. Ele estava triste, ele estava incomodado, ele estava perturbado, mas ele não estava desistido. E a Bíblia diz que naquela manhã, depois de haver tentado pescar a noite toda, Pedro estava lá na praia lavando as redes, porque ele iria tentar outras vezes. E Jesus, então, percebendo a frustração de Pedro, Jesus vai até Pedro, entra no barco de Pedro e fala: Pedro, afasta um pouco esse barco, prega. E depois Jesus fala: vamos para águas profundas. Não se pega milagres ou grandes peixes em águas rasas. Jesus leva Pedro para as águas profundas, e quando ele vai para as águas profundas, Jesus dá o comando: Pedro, lança a rede. Naquele momento, Pedro pensa: Senhor, eu pesquei, eu tentei a noite toda, o mar literalmente não está para peixe. Você já viveu este momento? Olha, hoje o dia não está para peixe. Era exatamente o que Pedro estava vivendo. Mas Pedro, então, sobre a palavra do mestre, ele lança a rede.
e ele pega tanto peixe, que a Bíblia fala que ele chama os filhos de Zebedeu, e ele reparte, ele começa a transbordar para outros. Queridos, existe um segredo quando nós transbordamos para outras pessoas, quando nós abençoamos outras pessoas. Pedro, então, ele vive ali o maior milagre de todos os tempos, o maior milagre da sua história, foi a maior abundância. E eu quero declarar, queridos, nesses 40 dias, existe uma unção de abundância de Deus sobre nós, uma unção de abundância em todas as áreas, e você vai viver esta abundância, algo sobrenatural sobre a sua vida. E nessa noite nós vamos ministrar, terceiro tema, durante todos os domingos nós vamos falar sobre os milagres de Jesus, depois nós vamos encerrar o último domingo, no último domingo de março, dia 31, com o maior milagre de todos os tempos, que é o milagre da ressurreição. E eu quero declarar, queridos, que você vai viver esses milagres. Vai ser algo tremendo, algo poderoso na sua vida. A ressurreição é um fato, é algo real em nossas vidas. E nós viveremos isto para a glória do nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e a sobrenatural cura da mulher hemorrágica. Lucas 8:45, nós vamos basear o nosso texto hoje em Marcos capítulo 5, do verso 24 ao 34. Mas antes, Lucas também relata sobre essa história. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Eis que de mim saiu poder. Quando nós vamos, queridos, para Lucas 6:19, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Primeiro texto aqui, o texto de Lucas 8:45. Aqui está falando sobre esta mulher que toca em Jesus e recebe a cura. Quando você vai para Lucas 6:19, Jesus chega em um lugar, e ali havia muitos enfermos, e todos os enfermos, eles tocavam em Jesus para serem curados. E eu quero declarar, você que entrou aqui hoje, enfermo, hoje é a noite de tocarmos em Jesus e sairemos daqui curados. Amém? Então toda a enfermidade que assola a sua vida, hoje cai por terra no poder do nome de Jesus. Se você deseja receber a cura, a primeira coisa que você precisa fazer, decida seguir Jesus. Diga, decida seguir Jesus. O verso 24 de Marcos 5 diz: Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Queridos, se nós queremos viver milagres, se nós queremos ser curados, nós precisamos tomar uma decisão em nós, que é a decisão de seguir Jesus. Mas quando eu falo, queridos, seguir Jesus não é só vir à igreja, não é só saber que Jesus existe, não é só ter contato com Jesus de vez em quando. Seguir Jesus é abrir mão muitas vezes da sua vontade, é abrir mão dos seus desejos, é começar a viver os princípios e os valores do reino. Seguir Jesus, queridos, é como Pedro, Simão, quando ele experimenta aquela pesca maravilhosa. A Bíblia diz que depois que ele experimenta aquele milagre tremendo, Jesus o chama para segui-lo. E a Bíblia diz que Pedro abandona tudo e Pedro começa a seguir Jesus. Se nós queremos viver milagres de Deus, nós precisamos seguir Jesus de verdade. Nós precisamos começar a viver esta vida do reino. Nós precisamos começar a conhecer Jesus intimamente e profundamente. A Bíblia diz, quando nós olhamos para essa história, a Bíblia diz que Jairo, um dos principais da sinagoga, ele vai até Jesus, ele prostra diante de Jesus e ele fala: mestre, a minha filha está em casa enferma, a minha filha está à beira da morte, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa e que o Senhor cure a minha filha. E a Bíblia diz que naquele momento então Jesus ele sai, uma grande multidão o seguia, mas Jesus agora está indo em direção à casa de Jairo. Mas durante esse trajeto, uma multidão estava ali comprimindo Jesus, mas existia no meio da multidão uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia, que tocou em Jesus de uma forma diferente.
Interessante, queridos, que ali uma multidão seguia Jesus. Mas no meio daquela multidão existia uma mulher que seguia Jesus de uma forma diferente. E a minha pergunta nessa noite é: como você tem seguido Jesus? Será que você é como a multidão que segue Jesus, como todo mundo fala que segue Jesus? Que vem na igreja, que dá o teu dízimo, a tua primícia, mas é só? Ou será que você é como esta mulher que segue Jesus, desejando muito mais dele, desejando uma intimidade com ele, desejando uma proximidade dele? A primeira coisa, queridos, se nós queremos viver uma vida de milagres, nós precisamos decidir, diga mais forte, decidir, seguir Jesus, mas seguir Jesus de perto. É trocar os seus valores, é entregar a sua vida, é estar aos pés dele, é ouvi-lo, é obedecê-lo. Muitos seguem Jesus, mas não obedecem Jesus. Primeiro segredo para o milagre é decisão de seguir Jesus de perto. Segundo, se você deseja receber a sua cura, você precisa superar as barreiras e aplicar a fé. Diga: supere as barreiras e aplique a fé. Verso 25 ao 27, estava ali certa mulher que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas ao invés de melhorar, ela piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto. Queridos, se você deseja o milagre, se você deseja a cura, você precisa, além de seguir Jesus, você precisa superar as barreiras e você precisa aplicar a fé. Quais eram as barreiras que aquela mulher estava enfrentando? Dor, o que mais? Anemia, o que mais? Pensa, aquela mulher há 12 anos estava sangrando. Quais eram as barreiras? Rejeição, o que mais? Abandono, o que mais? Multidão. Oi? Ia morrendo aos poucos. Então eram barreiras. Irmãos, você já gastou dinheiro em busca de algo e não encontrou? Pagando consulta, fazendo exames. A Bíblia diz que aquela mulher tinha gasto tudo o que ela possuía. Aquela mulher, com toda certeza, tinha posses. Mas agora essa mulher não tinha mais nada, porque a Bíblia diz que tudo que ela tinha investido, gasto com médicos, mas nada adiantou. E a Bíblia diz que ao contrário, ao invés de melhorar, ela piorava. Agora entenda uma coisa, aquela mulher era uma judia. E a lei dizia o seguinte: a mulher, durante o seu período menstrual, a mulher era considerada impura. Uma mulher, durante o seu período menstrual, ela teria que ficar em casa, porque ela era impura, ela não poderia tocar em pessoas, ela não poderia estar no meio de pessoas. Então, durante o seu ciclo menstrual, ela deveria permanecer dentro de casa até passar. E quando passasse o seu período, aquela mulher era considerada novamente pura. Porém, a Bíblia está dizendo que aquela mulher estava sofrendo daquela hemorragia há quanto tempo? 12 anos. Isso quer dizer que há 12 anos, aquela mulher era considerada impura. Fazia 12 anos que aquela mulher não podia sair de casa. 12 anos que aquela mulher não podia tocar em ninguém. Porque há 12 anos aquela mulher era considerada uma mulher impura. Porém, aquela mulher, mesmo sabendo de tudo isso, sabendo da lei, ela ouve falar que Jesus estava passando por aquele lugar. E aquela mulher, então, ela decide arriscar. Ela decide sair da sua casa
e ir ao encontro de Jesus. Então a primeira barreira que aquela mulher estava enfrentando era a barreira da rejeição e também a barreira que ela não podia estar no lugar que ela estava. A lei era muito severa, aquela mulher poderia ser punida. Mas aquela mulher, em busca da sua cura, ela enfrenta a primeira barreira, que é sair de casa, ir no meio de uma multidão e tocar em Jesus. Uma barreira também que aquela mulher enfrentava era a barreira da multidão. A Bíblia diz que tinha ali uma grande multidão que comprimia Jesus, eles apertavam Jesus, todo mundo desejava andar ao lado de Jesus, ouvir as palavras de Jesus, todo mundo queria receber algo de Jesus, e aquela mulher, ela ficava de longe observando o que estava acontecendo. Então aquela mulher tinha a barreira também da multidão. Muitas vezes, queridos, nós temos barreiras que nós precisamos vencer se nós queremos o nosso milagre. Às vezes é um trauma de infância. Talvez são palavras que nós já ouvimos que não vai dar certo, não adianta. Você está simplesmente correndo atrás de algo que não vai mudar a sua vida. Pessoas tentam nos desanimar. Talvez, queridos, você está enfrentando barreiras do vitimismo, vítima. Eu sou vítima do sistema, eu sou vítima da situação, eu sou vítima de alguma coisa, irmãos. Muitas vezes pessoas não conseguem receber o seu milagre porque tem um espírito de vitimismo muito forte, assolando dentro do seu espírito. E essa pessoa se acha não merecedora de nada, porque ela se coloca como vítima da situação. E ela acha que viver aquilo, sofrer daquela maneira é normal. Talvez o cansaço, anemia, porque há 12 anos aquela mulher estava sofrendo. Mas mesmo com fraqueza, mesmo debilitada, mesmo piorando, mesmo com o teu estado clínico ruim, a Bíblia diz que aquela mulher, ela resolve romper as barreiras e aplicar a sua fé. Eu quero te perguntar, meu irmão, qual é a barreira que tem impedido você de viver o milagre de Deus? O milagre do Senhor está à disposição de todos nós temos o direito de viver, de receber os milagres de Deus, mas o que tem acontecido que os milagres não tenham ocorrido na sua vida? Quais são as barreiras que têm te bloqueado, que têm te impedido e que nesta noite você precisa vencer? Você precisa aplicar fé, porque sair de algumas situações, nós só sairemos se a fé que nós temos for uma fé aguçada, for uma fé verdadeira, for uma fé que nos impulsiona, uma fé que nos leva a viver o sobrenatural. E essa mulher estava simplesmente vencendo as barreiras e aplicando a fé. Terceiro, se você deseja receber a cura, você precisa fazer como aquela mulher, mentalize e declare a sua cura. Olha o que diz aqui o verso 28, ela ficava, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imagina aquela mulher de longe, no meio daquela multidão, pensando, olha, eu sou impura, não posso estar aqui, eu não poderia estar no meio da multidão, eu não posso tocar em Jesus, mas se eu tocar nele, eu ficarei curada. Imagina a luta que aquela mulher estava vivendo dentro dela. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, eu vou. Ela começava a imaginar na sua mente, se eu fizer isso, se eu tocar, eu vou ser curada. Ela ficava se convencendo, fortalecendo a sua fé o tempo todo. Queridos, a Bíblia diz que eu criei, por isso falei. O milagre de Deus vem, mas primeiro, para que o milagre seja uma verdade na nossa vida, nós precisamos crer no nosso coração. E quando nós cremos no nosso coração, nós precisamos falar com a nossa boca. Após, não precisa de nada disso não, meu irmão, nós precisamos gerar fé. A fé nasce no coração e ela sai pela boca. Porém, muitas vezes o que nós falamos contradiz tudo aquilo que a Bíblia diz. Porque a boca fala o que o coração está cheio.
E quantas vezes, queridos, nós estamos falando, não adianta, os médicos já disseram que não vai dar certo. Não adianta, o diagnóstico é negativo. Não adianta, olha, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Eu já fiz o exame, já deu, não adianta. E ao invés de nós falarmos o que a Bíblia diz, nós falamos o que as pessoas dizem, o que a incredulidade diz, o que a nossa falta de fé diz. E isso, queridos, em todas as áreas. Você já viveu aquele mês onde você falou assim, olha, esse mês vai ser de naná, hein? Não adianta, porque esse mês vai ser osso. Já ouviu essa expressão? Esse mês vai ser osso. E aí depois pergunta, por que será que Deus não me prospera? Porque você está falando que o teu coração crê, que vai ser osso. Você já viveu aquele momento, queridos, que você olha para o filho e fala assim, não adianta, isso aqui não vai dar em nada. E depois quando o filho se perde, fica, mas Deus, porque o Senhor permitiu meu filho? Meu irmão, é o que você falou. Nós precisamos começar a gerar fé. E a fé, ela nasce no coração, mas a fé, ela precisa ser pronunciada. E ela precisa nos levar a uma ação. Aquela mulher que há 12 anos sofria dessa hemorragia, ela ficava olhando para Jesus e ela ficava imaginando, ela ficava pensando e ela ficava declarando, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Essa era a declaração dela, se apenas eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. O que você tem falado o dia todo? O que você tem falado a semana toda? O que você tem falado diante do diagnóstico médico? O que você tem falado diante dos ventos contrários? O que você tem falado? Existe uma pesquisa que diz que 75% a 98% das doenças mentais, das doenças físicas e das doenças comportamentais, elas têm origem na mente. Pasme, 75 a 98% das doenças do comportamento, das emoções e do físico, elas têm origem na mente. Isso quer dizer, queridos, que nós vivemos numa sociedade onde a mente está muito pobre. Isso quer dizer que de 2% a 25% é uma doença real. O resto, queridos, é porque a nossa mente está contaminada com a podridão deste mundo. Nós precisamos começar a descontaminar, precisamos começar a limpar a nossa mente e começar a pensar nas coisas do reino. Precisamos começar a pensar nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Precisamos começar a tirar da nossa mente todo o lixo que tem nos impedido de viver as promessas de Deus. Bill Johnson, ele diz: não posso me dar ao direito de ter na minha mente nenhum outro pensamento, senão os de Jesus Cristo. Não posso me dar o direito de ter na minha mente nenhum outro pensamento, senão os de Jesus Cristo. Enquanto o nosso pensamento não pensar naquilo que é bom, aquilo que é do alto, aquilo que é de Deus, aquilo que é agradável, aquilo que é louvável, enquanto a nossa mente não estiver cheia da palavra de Deus, nós vamos viver as doenças, as patologias deste mundo. Mas essa mulher aqui, ela começa a mentalizar e ela começa a declarar a sua cura. Ela começa a olhar e falar: olha, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Quantos aqui nesta noite têm certeza que serão curados? Quantos aqui têm certeza que nesta noite você pode sair daqui abençoado? Então, meu irmão, começa a confessar isso, começa a declarar, muda teu discurso. Para de discursos vitimistas, cheios de derrota, para com isso, começa a viver o que a Bíblia diz. E o verso 29 diz: imediatamente, diga imediatamente, diga mais forte, imediatamente, cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento.
Olha que coisa tremenda, a Bíblia diz que aquela mulher começou a pensar. Se eu tocar, começou a declarar, se eu tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. E ela sai, vence os bloqueios, toca na hora das vestes de Jesus. E naquele momento, imediatamente, aquela mulher foi curada. Imediatamente ela recebeu o milagre. Imediatamente aquela mulher foi limpa de algo que há 12 anos a prejudicava. Mas quando ela confessou e quando ela agiu, ela viveu o milagre. Diga, declarar e agir. Não adianta também só declarar não, meu irmão, porque tem muito crente que só fica no blá blá blá. Só fica na declaração, mas não tem ação. Tem muito crente que fala e não faz nada. Eu quero que você comece a entender isso. Nós precisamos ir em direção ao nosso milagre. Esses 40 dias você vai viver o sobrenatural de Deus. Esses 40 dias serão 40 dias de milagres. Deus vai mudar a história da tua vida. Você nunca, olha, só alguns estão entendendo, nunca mais a sua vida será a mesma. Você vai viver milagres de Deus, a sua casa, a sua família, vocês viverão o sobrenatural de Deus. Mas para isso nós precisamos crer com o nosso coração, falar com a nossa boca e agirmos em direção àquilo que cremos. Quarto, se nós desejamos cura, toque com fé diferenciada. Diga, toque com fé diferenciada. O verso 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Aquela mulher, queridos, ela toca em Jesus, mas ela toca em Jesus com fé. Ela toca em Jesus com vontade. Ela toca em Jesus intencionalmente. Tem coisas que precisamos fazer com intenção. Precisamos ter a intenção, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós queremos. A Bíblia diz que naquele momento aquela mulher toca em Jesus de uma forma tão diferenciada. Jesus estava caminhando no meio daquela multidão. Eu creio que Jesus estava pensando sobre a filha de Jairo, porque ele estava indo para a casa de Jairo. E naquele momento aquela multidão apertando, e de repente aquela mulher toca em Jesus. Opa, espera aí, alguém me tocou. Alguém me tocou de uma forma diferente. E naquele momento os discípulos de Jesus olham para Jesus e falam: Jesus, o que é isso, Jesus? O Senhor está no meio de uma multidão, tem um monte de gente tocando no Senhor, um monte de gente encostando no Senhor. É como se falar: Jesus, vamos logo, nós temos que ir lá para a casa de Jairo. Nós temos uma missão. Mas aquela mulher fez algo de uma forma tão extravagante, que mesmo Jesus estando com pressa, Jesus para tudo, ele para tudo que ele estava fazendo. E ele olha para aquela mulher, ele olha para a multidão e fala: alguém me tocou de uma forma diferente. A minha pergunta nesta noite, meu irmão, é: como você tem tocado em Jesus? Como tem sido a sua oração? Como tem sido a sua meditação? Como tem sido a sua busca? Será que você tem tocado em Jesus com uma fé extravagante, de uma forma diferente? Lá em Mateus 8:10, a Bíblia conta uma história de um homem, um centurião, que um dia chega para Jesus. Ele prostra diante de Jesus e fala: Jesus, eu preciso que o Senhor cure o meu servo. E Jesus olha para aquele homem, Jesus fala: ok, vamos lá na tua casa, que eu vou curar o teu servo. Mas aquele homem, ele olha para Jesus e fala: não, Jesus, não precisa disso. Jesus, eu sou um homem de autoridade, e eu conheço sobre a autoridade. Quando eu falo para os meus servos vai, eles vão. Quando eu falo para os meus servos venham, eles vêm. E eu reconheço, Jesus, que o Senhor tem tanta autoridade, que quando o Senhor fala, algo acontece. O Senhor não precisa entrar na minha casa, o Senhor não precisa ir comigo, mas se o Senhor usar a tua autoridade, liberar uma palavra, onde meu servo estiver, ele será curado. Aquele homem estava reconhecendo a autoridade de Jesus. Aquela mulher, queridos,
que há 12 anos sofria de hemorragia, ela estava reconhecendo a autoridade de Jesus. Ela sabia, se ela tocasse em Jesus, o poder, a autoridade que há em Jesus iria curá-la. E a minha pergunta é: você reconhece a autoridade de Jesus? Você reconhece que Ele tem autoridade para mudar o seu casamento? Você reconhece que Ele tem autoridade para mudar as suas finanças? Você reconhece que Ele tem autoridade para mudar a sua vida, os seus filhos, a sua família? Você reconhece que Ele tem autoridade para mudar a sua saúde, te trazendo cura? Porque é exatamente isso que aquela mulher estava fazendo, reconhecendo a autoridade de Jesus. Era exatamente isso que o centurião estava fazendo, reconhecendo a autoridade de Jesus. Jesus, apenas uma palavra, apenas um toque, se eu tocar apenas na orla das suas vestes, há tanta autoridade e poder, que eu serei curada. Quando nós queremos milagres, nós precisamos reconhecer isso em Jesus. Há tanta autoridade em Jesus, há tanto poder em Jesus. De apenas tocar, a minha vida é transformada. Apenas de tocar, eu sou totalmente restaurado. Apenas de tocar, algo novo vai acontecer na minha vida. Por último, quero que o Ministério de Louvor venha à frente. Se você deseja cura, assuma a sua fé em Jesus. Diga: assuma. Diga bem forte: assuma a sua fé em Jesus. Verso 31 e 33. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Assuma a sua fé em Jesus. Qual era o medo daquela mulher? A Bíblia diz que aquela mulher estava tremendo de medo. O medo daquela mulher, que ela não poderia tocar numa pessoa, porque ela estava impura. Por isso que quando Jesus para e Jesus olha e fala assim: espera aí, alguém me tocou. Antes de continuar a sua caminhada, antes de continuar a sua caminhada para a casa de Jairo, Jesus para tudo. E Jesus agora pergunta: espera aí, alguém me tocou de uma forma diferente. E aquela mulher amedrontada, com medo, apavorada, com medo daquilo que iria acontecer, mas sabendo que tinha acontecido um milagre na sua vida. Aquela mulher vai até Jesus e fala: Senhor, há 12 anos eu sofria de hemorragia, quebrei a lei, vim até aqui, toquei no Senhor, estou no lugar que eu não poderia estar, toquei no Senhor, não poderia tocar, mas eu tenho uma fé tão forte, que eu toquei no Senhor, e apenas ao tocar, eu fiquei curado. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus olha para aquela mulher e fala: filha, a tua fé te curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento, fique livre de algo que te atormenta há 12 anos, fique livre. Jesus olha para aquela mulher com um olhar de compaixão. Se tem algo que precisamos fazer nesse tempo, queridos, é assumir a nossa fé. Jesus tem operado milagres em muitas vidas, e nós precisamos começar a compartilhar. Nós precisamos começar a contar aquilo que Ele tem feito. Assuma a sua fé. Eu tenho pedido e insistido para que irmãos grave vídeos, vá para as redes sociais, comece a exercer influência, transborde na vida de outros. E talvez a pergunta é: apóstolo, por que você tem insistido tanto para gravarmos vídeos? Meu irmão, assuma a sua fé publicamente. Fale de Deus, pregue, dê testemunho. Este é o tempo da igreja sair das 4 paredes e a igreja invadir a cidade, invadir outros territórios. Uma mensagem, queridos, um testemunho seu na internet pode alcançar talvez pessoas que estão à beira da morte, pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão com a alma aflita.
Assuma a sua fé, assuma a sua fé. Aquela mulher teve que assumir no meio da multidão: eu toquei no Senhor. Eu toquei no Senhor com fé. E Jesus olha para aquela mulher, não para condená-la, não para criticá-la, não para puni-la porque ela era impura e tocou nele. Mas Jesus olha para aquela mulher com um olhar de amor e fala: filha, a tua fé te curou. Vá em paz, fica livre, seja livre, fique livre do seu flagelo, viva esta vida livre, viva esse sobrenatural. E eu quero declarar, queridos, este é o tempo da igreja. Este é o tempo que a igreja precisa assumir a sua fé em Deus. Este é o tempo que a igreja precisa assumir a sua identidade. Este é o tempo que a igreja precisa começar a confessar Jesus em todos os lugares. A tua vizinhança tem que saber quem é Deus. Lá na faculdade eles têm que saber quem é o teu Deus. Lá no seu trabalho eles têm que saber quem é seu Deus. Você precisa começar a compartilhar esse Deus em todos os lugares. Diga: eu preciso assumir a minha fé. Meu irmão, assuma a tua fé, você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Acabou aquele tempo que você tinha vergonha de andar na rua com a Bíblia. Não, andamos na rua com a Bíblia sim. Acabou aquele tempo que as pessoas tinham vergonha de professar a sua fé no meio de pessoas. Não, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Ele é o dono da minha vida. Acabou o tempo, queridos, que nós ficávamos meio amedrontados, mas se não gostar, problema dele. Eu assumo a minha fé em Cristo, Ele é o meu Senhor, eu sou cidadão do reino. Diga: eu preciso assumir a minha fé em Cristo. Eu preciso assumir a minha fé em Cristo. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela foi curada, porque esta mulher deu esses 5 passos. E eu quero nesta noite, queridos, declarar que hoje é o dia da sua cura. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia que o Senhor quer mudar a sua história. Hoje é o dia que o Senhor quer mudar completamente a sua vida.